Oi, pessoal. Estamos aqui agora para estudar aí um pouquinho no Carnaval. Eu sou a professora Rita Carolina, de Linguagens, e nós vamos fazer algumas questões agora de português. Vocês já devem ter feito esse material e agora a gente vai partir direto para a correção. Bom, na questão 9, a gente tem um texto pequeno que diz assim: o que faz você feliz? Na verdade, essas questões em seguida vão ser embasadas pelo tema da felicidade. E nesse texto especificamente, ele começa a falar muito sobre o consumo, sobre a gente comprar as coisas acreditando que vamos encontrar a felicidade, mas na verdade não necessariamente vai ser dessa forma. Então, no finalzinho desse texto, ele vai dizendo: é o círculo vicioso por onde escorre a vida em suaves prestações. Somos consumidos pelo consumo e, vez ou outra, lá no fundo, uma voz nos interpela. É isso que me faz feliz? É para isso que vivo? Bom, diante dessa situação do consumismo, nós temos aí Ricardo Feigenbaum defende o ponto de vista de que no círculo vicioso em que somos consumidos pelo consumo, uma voz nos diz: é isso que me faz feliz? Na verdade, nesse caso, não necessariamente nós temos a consciência de que o consumo está trazendo a felicidade. A gente vai consumindo sem parar para pensar que cada coisa que a gente pode adquirir, comprar, cada bem material, a gente vai acreditando que isso traria a felicidade, mas a gente não para pensar, a gente simplesmente consome. Então, não necessariamente foi isso que o texto quis trazer como a ideia para a gente. Na letra B, ele diz: a propaganda citada no texto está ligada ao ideal de consumo. E, para isso, associa a imagem de ser feliz às coisas simples da vida. Então, na verdade, o consumo é importante, ele acaba acontecendo, mas aqui no texto ele vai fazer com que todos os leitores possam prestar atenção muito mais nas coisas simples do que necessariamente nessas outras coisas que seriam aquelas que a gente pode comprar efetivamente. Então, a letra B seria o nosso gabarito, no caso, em relação à interpretação desse texto. Na letra C, ele diz: o autor defende a ideia de consumir, pois lembra que as coisas mais simples dão valor à vida e trazem felicidade. Na verdade, essa opção traz aí duas coisas incoerentes, porque diz: o autor defende a ideia de consumir. Não, ele vai falar muito das coisas simples, que estariam ali depois da palavra pois, mas antes não seria o ideal que está de acordo com o texto. Na letra D, o poder de ter o último modelo de celular, de tênis ou roupa da moda transforma-se em satisfação, pois o desejo se materializou. Até podemos, sim, ficar satisfeitos, mas, na verdade, não é em relação a isso que ele quer dizer. Pelo contrário, o consumismo traz uma farsa. A gente acredita que está feliz e não necessariamente é isso que vai trazer. E na letra E, a vida é mais leve quando se compra e paga-se em suaves prestações. Também não foi em relação a esse pagamento aqui, que pode ser uma coisa abstrata ou não, mas não foi em relação a isso que seria defendido o ponto de vista do autor desse texto. Portanto, gabarito, letra B. Próxima questão, questão 10. Aí a gente tem uma tira do Veríssimo, e que diz assim: tchau, Felipe, que você encontre uma mulher disposta a casar com você. Que você seja feliz. Uma das duas coisas. Bom, na verdade, geralmente, quando a gente tem esse tipo de tira, muitas vezes a gente vai ter uma ironia, ou a ironia, efetivamente, dizendo o contrário, ou alguma maneira de deboche, alguma coisa assim do tipo. E aí, a gente pode perceber muitas críticas em relação a isso. Como, por exemplo, como está aqui no enunciado, um texto é formado de informações explícitas e implícitas que podem ser óbvias ou não. Na tira, está implícito que... Lembrando que uma informação implícita é aquela que está, de certo modo, escondida. É aquela que está muito mais que subentendida. Ela está dita ali, sim, aparecem algumas palavras que vão dar conta de mostrar a mensagem que quer ser transmitida, mas não de modo direto, explícito. Então, a última tira, seja, o último quadrinho, uma das duas coisas, essa fala pode ajudar a comprovar a situação de que as palavras estão ali, uma das duas coisas, ou seja, ser feliz, ser casado, encontrar uma mulher ideal, enfim, essas coisas todas não estão
em conjunto, não podem acontecer necessariamente aqui, né? Não podem, não devem, enfim, não vão acontecer ao mesmo tempo. Então, na tira está implícito que A. Os personagens consideram que casamento não traz felicidade. B. A felicidade está vinculada a não se casar. C. Felicidade e casamento podem estar em conjunto. D. Casamento é uma instituição que pode não estar associada à felicidade. E. A felicidade só é encontrada na vida de solteiro. A situação da vida de solteiro não tão diretamente foi relatada na tira, né? Então a gente vai ter o seguinte, na letra D, a gente encontra casamento é uma instituição que pode não estar associada à felicidade. Quando ele fala, desejo que seja feliz, desejo que encontre uma mulher, enfim, e no final, quando ele fala que uma das duas coisas vai acontecer, a gente pode comprovar isso a partir dessa letra. Casamento é uma instituição que pode não estar associada à felicidade, porque não necessariamente a pessoa que se casa vai também conseguir ser feliz ao mesmo tempo. E aí a gente pode ter várias indagações em relação a isso, até por que essa tira traz esse tipo de questionamento? Porque muitas pessoas comentam a situação de que quando qualquer indivíduo casa, ele pode ser, muito provavelmente, ele não vai conseguir a felicidade, né? O pessoal que sempre pensa que isso não poderia acontecer. Em contrapartida, alguns acreditam, então ficou aí a crítica para a gente refletir, foi isso que o Veríssimo quis propor. A questão 11 traz um texto para a gente, texto Velho Tema. Esse texto foi escrito por Vicente Carvalho, um poeta parnasiano, segundo muitos, e ele traz para a gente aí, mais uma vez, a questão também da felicidade. Só que ele, por ser um texto literário, vai trabalhar, vai ter um jogo com as palavras um pouco mais efetivo, e aí, algumas vezes, a gente precisa captar, por conta de certos versos, a gente vai precisar captar nas entrelinhas ou não o que é esse eu lírico. A partir do momento em que o poeta escreve, a gente tem a voz que fala no poema, e essa voz que fala no poema aqui é o eu lírico, é a do eu lírico, e vamos tentar perceber o que esse eu lírico quis trazer para a gente em relação à temática dessas questões, que é a felicidade. Então, vou ler aqui as duas últimas estrofes. A gente tem um soneto aqui para relembrar aí, 4 estrofes, 2 com 4 versos, 2 com 3 versos, característica muito forte no parnasianismo, no simbolismo. E aí a gente tem o seguinte, no finalzinho. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Prestem bastante atenção nesse onde nós estamos. Isso está marcando um tempo presente, um tempo do agora. E isso, na verdade, vai nos ajudar na interpretação dessa questão. O poema de Vicente Carvalho apresenta uma voz lírica que indica que a felicidade... Aí nós temos as 5 opções. A. Nunca pode ser alcançada em virtude de estar isolada. B. É um milagre que pode ser alcançado. C. Está fora de alcance em virtude das próprias expectativas do ser humano. D. É um sonho apenas, ou seja, não existe. E. Não existe porque não existe esperança. Nesse caso, a gente vai pensar no seguinte. Na letra C, porque ela diz, está fora de alcance em virtude das próprias expectativas do ser humano. Esse texto e essa questão em si trazem questionamentos muito mais profundos do que isso que a gente está enxergando aqui, assim, numa correria que vocês estão aí de carnaval tentando fazer os exercícios. O que isso quer dizer? Que toda vez a gente, enfim, em vários momentos da nossa vida, estamos sim sendo felizes, mas não conseguimos dar conta disso. Nós sempre projetamos a felicidade para o futuro, para o depois, para o amanhã. Então, quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Quando eu encontrar não sei quem, eu vou ser feliz. Sempre é essa situação de jogar para depois
e aí a gente não consegue observar nada que está acontecendo agora, nenhuma pessoa bacana que está ao nosso lado, nenhuma conquista que a gente tem hoje, ainda que você pense que no momento de vestibular não é o momento ideal, mas sim, aquele momento de vestibular, este momento de vestibular, também é um momento muito importante. Então a gente deveria valorizar o hoje, o agora, e não jogar essa expectativa de felicidade para depois. É exatamente isso que o eu lírico tentou mostrar para a gente, de alguma maneira, né, dizendo que, em virtude das próprias expectativas, ou seja, nós criamos expectativas, inventamos que, na verdade, só vamos encontrar a felicidade um dia sem conseguir observar o agora. E, portanto, segundo o eu lírico, a gente não conseguiria encontrá-la, já que é sempre uma projeção para depois. Tá? Então, portanto, gabarito. Letra C. Questão 12. A procura da felicidade. Bom, nós temos aí um texto pequeno que vai falar sobre um filme. Não sei se vocês já viram esse filme, mas um filme muito bom, muito bacana, importante, que você até assista nesse ano aí de vestibular. E aí, eles estão aqui, né, quem escreveu está tentando mostrar para a gente algumas características do filme. Né, o leitor vai lá, está lendo, e vai estar prestando atenção nas características desse filme que está sendo explicado aí. E aí, vai falando um pouquinho sobre um resumão, seria mais ou menos isso, uma sinopse. Então, ele vai fazer um resumão e vai mostrar o personagem principal com sua vida, mais ou menos as coisas que foram acontecendo ali, mas, muito importante, não adiantaria trazer todo o desenvolvimento, todo um detalhamento e, principalmente, o final dessa história, senão nenhuma pessoa, nenhum leitor vai querer depois assistir ao filme. Por quê? Vai estar baseado aqui, vai ter lido já vai ter todo um conhecimento da história, e isso daqui não é um livro, é apenas aquele texto breve para fazer com que esses leitores possam depois assistir ao filme. Então, o que a gente tem? O texto retirado de um site sobre cinema tem marcas que o configuram como gênero específico, um resumo voltado para quem procura saber mais a fim de assistir a ele. Isso se confirma. Nós temos aí as 5 opções. Espero que vocês tenham feito a questão pensando mais ou menos nisso que eu acabei de explicar. Que, na verdade, não deveria ter tantos detalhes, porque, se acontecer isso, a quantidade de pessoas que iria assistir ao filme iria diminuir. Então, na letra A, a gente tem, no fato de que não se conta o final do filme, apenas uma sinopse curta que seja interessante. Exatamente esse é o gabarito, a letra A, por conta da situação de não contar o final. Ao mesmo tempo, esse texto não podia só falar pouquíssimas características do personagem sem dar uma pitada da história. Porque se não dá uma pitada da história, não consegue estimular ninguém a assistir. Então é necessário que traga esse tom, que disse aí na opção, interessante. Senão, ele seria simplesmente descartado. E as outras? Olha, pela crítica feita no decorrer da descrição dos personagens. Não foi uma crítica. Outros textos, depois de assistido ao filme, né, outros textos vão poder mostrar isso. Críticas, dependendo, alguns críticos vão comentando e tal. E aí isso aqui poderia entrar. Na ausência de detalhes a respeito da relação entre pai e filho, não tem problema nenhum em relação a essa ausência. Exatamente pelo motivo de que tinha que ser um texto breve. Então não tem problema ter ausência de detalhes. Pela ausência de argumentos que embasem a opinião de quem escreveu o texto. Óbvio que um texto argumentativo acaba tentando convencer, persuadir o leitor a acreditar naquele ponto de vista. É óbvio que se alguém fosse argumentar em relação ao filme dizendo o quanto ele era bom, também poderia estimular. Mas não foi o propósito aqui. Foi trazer a pitada do filme para chamar a atenção das pessoas. E no uso de verbos no pretérito, o que atesta a tipologia expositiva. Também não necessariamente. Ele aqui está narrando um pouco dessa história, óbvio que sem contar tudo, mas ele está num outro viés que não seria somente essa questão nem do uso dos verbos, nem da tipologia expositiva. Vamos lá. Questão 13. Aí a gente tem outro texto, grande, razoavelmente grande, 2 parágrafos, mas tá bom. E aí eu vou ler o iniciozinho dele. Felicidade é um truque da natureza concebido ao longo de milhões de anos, com uma só finalidade, enganar você. A lógica é a seguinte,
quando fazemos algo que aumenta nossas chances de sobreviver ou de procriar, nos sentimos muito bem. Tão bem que vamos querer repetir a experiência muitas e muitas vezes. Bom, e aí ele vai seguindo, falando que quanto mais a gente acredita que está conquistando a felicidade, mais a gente se vicia nela e mais a gente vai em busca disso. Esse é o viés que o texto vai seguindo aí. E aí, enfim, no segundo parágrafo ele fala: a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. Ou seja, se estamos sempre em busca e cada pessoa vai dizer o que é felicidade para si, como a gente viu na questão 9. Para algumas pessoas é o consumo, para outras é aquilo que, na verdade, a gente não observa do agora, enfim. Isso vai estimulando todas as pessoas, todos os indivíduos, a continuarem nessa busca incessante. E isso mexe com muitos ideais de nossa vida. Então, a partir desse caminho, diz assim: quando se produz um texto, oral ou escrito, usam-se diversos recursos para torná-los mais interessantes. Quando essa produção é feita para seduzir o leitor, mais recursos são utilizados ainda. Quanto ao uso de recursos no texto acima, aí nós temos as opções e diz assim na letra A: a frase inicial do texto é usada, provavelmente, para enganar o leitor a ler o que vem depois. Na verdade, não. Ele diz pelo contrário, que a felicidade vai enganar, que ela é um truque, que ela engana, não necessariamente isso aqui, que como se o texto estivesse tentando enganar o leitor. Na letra B, a gente tem: a repetição da palavra muitas ajuda a reforçar a ideia de intensidade do quarto período. Se a gente volta ali, lembrando, o que seria um período? Pensando um pouco na sintaxe, a gente começa com a letrinha maiúscula e vai até o final, até o ponto final. Então, como a gente vai ter? Aqui, ó, também que vamos querer repetir a experiência muitas e muitas vezes. Nesse caso aí, a gente tem o quarto período, ao qual se refere a questão. Então, a repetição da palavra muitas ajuda a reforçar a ideia de intensidade do quarto período. Identificamos ali o quarto período, percebemos a palavra muitas, e aí o ideal é que a gente agora pense. Quando ele diz muitas e muitas vezes, a própria repetição já traz essa intensidade. Além disso, a gente pensa num número abstrato, a gente sabe que pode ser uma quantidade, mas a gente não tem noção. Só que a gente tem noção de algo maior, de algo grande. Por quê? Muitas e muitas vezes. Se não fossem muitas, eles falariam poucas, mas não, muitas indicaria, ainda que a gente não tenha uma quantidade exata, indica algo muito frequente. Então, a letra B é o nosso gabarito. Por quê? Porque essa repetição, essa intensidade, ajuda mesmo a envolver ou até mesmo seduzir, como está dito aí na questão, seduzir o leitor a favor de quem escreve, que esse muitas vezes é o objetivo de cada um desses textos. E aí as outras, olha, em mais tudo isso é ilusão, a ideia que será introduzida a partir desse ponto é inédita no texto. Não, na verdade, ele começa falando que vai enganar. Engano e ilusão, dependendo do contexto, podem estar ali no mesmo campo semântico. Então, na verdade, não seria algo inédito. A comparação da felicidade com uma cenoura mostra que é possível ser feliz em certas situações. Na verdade, quando ele citou a cenoura, ele, na verdade, disse que quanto mais a gente vai ali se envolvendo, engolindo, mastigando, comendo a cenoura, mais a gente vai tentando encontrar. Continua essa busca. É como se estivesse cavando algo que não vai acontecer. É como se fosse um infinito. Você está tentando ali descobrir e não vai chegar. A enumeração do que seria a felicidade é importante para que se perceba que ela existe. A enumeração, necessariamente, não é importante para saber da existência dela, porque a gente fica sabendo que ela pode existir ou não, dependendo de cada pessoa, independente de uma relação de quantidade de enumeração. Bom, seguindo, questão 14. Desfazendo alguns mitos populares. Misturar manga com leite não faz mal. Lavar a cabeça menstruada também não faz mal. Fazer careta no vento não deixa ninguém zarolho. Dinheiro para a saúde traz felicidade, sim, senhor. O próprio título do que a gente acabou de ler aqui, desses quadrinhos,
já começa, ó, desfazendo alguns mitos populares. Ou seja, mito já é uma palavra muito polêmica aí, porque a gente pode pensar em algo que existe ou que não existe, e o desfazer vai trazer para a gente a ideia de desmistificar, na verdade. Então, senso comum ou conhecimento vulgar é a suposta compreensão do mundo resultante da herança fecunda, baseada nas experiências acumuladas por um grupo social. No texto acima, o senso comum, chamado no texto de mitos populares, e aí temos as opções. A. É desfeito por conta de uma tentativa de cientificizá-los. Cientificizá-los. É retomado de maneira fiel com outras palavras, num processo de paráfrase. Passa por uma reconstrução a fim de validar o conteúdo das frases. É negado a fim de corresponder à realidade dos fatos. É confirmado pelas imagens que acompanham as frases. Nesse caso aí, nós vamos ter o seguinte: é negado a fim de corresponder à realidade dos fatos. Por que foi negado esse senso comum? Na verdade, várias vezes nós temos a criação de mitos, usando aqui no sentido em que o autor usou, desses mitos totalmente atrelados ao senso comum. Então, muitas vezes, essas crenças mais populares são totalmente criadas de uma forma que não condiz com a nossa realidade, efetivamente. Como disse ali, por exemplo, misturar manga com leite não faz mal. Então, várias pessoas vão pegando do pai, da mãe, do avô, da avó, vão sempre captando esses ideais, e isso muitas vezes não deixa de fazer parte desse senso comum. Por isso, o texto veio com o objetivo já de desfazer, desmistificar, negando para trazer o quê? A realidade. Porque na realidade, não necessariamente, como por exemplo ali, falava da manga e do leite, não, a pessoa não vai passar mal, não vai fazer mal a ela. E isso seria a realidade. Bom, e na questão 15, a gente tem aí um texto também muito grande, falando da felicidade, como são todos esses temas que a gente estava abordando até agora. Vocês, de repente, devem ter escutado já, em forma de canção. E vou ler a primeira estrofe para identificar. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar, como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, para receber o sol quando voltar. E aí vai seguindo, falando mais uma vez da felicidade, ainda que cada autor dessas questões que a gente está fazendo, ainda que cada autor esteja trazendo uma perspectiva de felicidade, todas estão ali no mesmo campo semântico por terem um tema em comum. Então, diz assim: a voz autoral, nesse poema Canção, mostra-se decepcionada com as circunstâncias imprevisíveis da vida, enxerga a vida como um caminho de aprendizagem para a felicidade, reflete sobre as dificuldades do dia a dia que impedem a felicidade verdadeira, percebe a felicidade como algo de difícil conquista, razão do sentimento de perda, vê a felicidade como algo intrínseco às coisas mais simples da vida. Bom, aquilo que está intrínseco, aquilo que está grudado, relacionado, um totalmente dentro do outro. Então, ver a felicidade como algo intrínseco às coisas mais simples da vida seria ali o viés do texto. Já que, ao decorrer aqui da leitura, a gente percebe, como até o trecho que eu li, quando chover, deixar molhar, para perceber o sol quando voltar. Algo muito simples, que é pensar numa chuva. E muitas vezes a gente se incomoda com uma questão assim, banal, e a gente fica incomodado. Ai, tá chovendo muito, mas ela é super necessária. E aí, no momento em que a gente está se incomodando, ao invés de curtir aquele momento, até porque em seguida vai vir o sol, e o sol pode vir a representar, de acordo com cada um, pode representar a felicidade, então seria o ideal que a gente curtisse esses mínimos detalhes. É nesse sentido que ele tenta dizer aqui, o eu lírico, a voz autoral desse poema Canção, vai tentar mostrar pra gente que a felicidade, sim, aparece nas coisas mais simples da vida. Então, na letra A, quando fala que mostra-se decepcionada, não seria o caso, com as circunstâncias imprevisíveis, né? Porque, na verdade, aquilo que é imprevisível pode até ser bom, então não necessariamente vai se decepcionar.
Enxerga a vida como um caminho de aprendizagem para a felicidade. Até tem um pouco disso? Até pode ser, mas a felicidade não faz parte necessariamente desse caminho. Isso a gente viu até nos textos anteriores, já que muitas pessoas nem observam que estão sendo felizes. Reflete sobre as circunstâncias do dia a dia que impedem a felicidade verdadeira. As dificuldades impedem, mas não é o foco que está sendo dado ali pelo eu lírico. E percebe a felicidade como algo de difícil conquista, razão do sentimento de perda, não necessariamente difícil conquista, já que ele tem um viés totalmente positivo para que a gente olhe as coisas mais simples da vida, e isso aparece no gabarito, letra E. Bom, era isso, nós terminamos as questões, e espero que vocês tenham conseguido resolvê-las de forma bem agradável, ainda que estejam aí curtindo e estudando ao mesmo tempo. E qualquer dúvida é só procurar, que a gente vai resolvendo tudo isso para vocês. Obrigada, até mais.